A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus, pode tomar seu assento, glória a Deus. Tivemos hoje pela manhã uma ceia maravilhosa, abençoada, onde o Senhor mais uma vez esteve presente e continua presente agora também, amém? Glória a Deus. Irmãos, abra a palavra de Deus, Salmo 126, número 126. Salmo de número 126, versículo, até o versículo 3, apenas os 3 primeiros versículos. Quem gosta de sonhar aí? Isso, sonhos são bons, não é? São coisas maravilhosas, ainda mais quando esses sonhos partem de Deus. Partem das promessas que o Senhor faz na nossa vida, não é? Amém? O versículo 1 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Quem está alegre aí com Jesus, amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, olhe comigo por essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por estar aqui na tua presença, Senhor, e agora mais uma vez te pedir que o Senhor venha abençoar-nos com a sua mensagem, com a revelação da tua palavra, a cada coração aqui, Senhor, para que nós possamos cada dia termos corações sábios, sabermos por onde ir, porque a tua palavra é que nos ilumina, nos abençoa, Senhor, nos conduz para o centro da tua vontade, aí sim somos mais que vencedores, em nome de Jesus. Amém? Amém? Aqui, o salmista, ele diz o seguinte, que quando o Senhor traz uma libertação, quando o Senhor está cumprindo uma promessa na nossa vida, aquele período, que Deus começa a trazer as bênçãos para a nossa vida, tem que trazer riso para a nossa boca, não é verdade? Não é? Nós temos que louvar, temos que cantar, temos que nos alegrar. Afinal de contas, nós estamos sempre na presença do Senhor, louvando, glorificando o nome dEle, mas Ele está sempre trazendo promessas. E essas promessas são promessas de bênçãos. Deus não gosta de fazer promessa de maldição, se bem que está na palavra também, mas a promessa para o povo obediente, que segue a direção de Deus, são promessas de bênção. Então, está se aproximando da bênção, estou fazendo a vontade de Deus, estou caminhando na direção de Canaã. É claro, de que ele vai fazer? Ele vai fazer com que esse riso esteja na minha boca, o meu coração se alegre com isso. E existem pessoas que, às vezes, infelizmente, não conseguem ser como essas crianças, vamos colocar assim, como quem sonha, Já falamos aqui outro dia, e só vou repetir, para a gente entender isso. Quando você tem um plano, alguém faz uma promessa na sua vida, que você está prestes a realizar alguma coisa que você tanto buscou, você, mesmo acordado, você acaba pensando naquilo e acaba ficando alegre, não é verdade? Não é? Quem já teve assim na sua vida? Todos nós, glória a Deus por isso. E é isso que Deus deseja para a minha vida e para a sua, que nós tenhamos sempre a visão num sonho de uma promessa que Ele fez, para que nós tenhamos o coração alegre e nos impulsione na direção daquilo que Ele deseja para a nossa vida. Isso é fato. Então, ali o povo estava louvando e falando, quando nós voltamos do cativeiro, oh meu Deus, saímos do cativeiro, em direção a Sião, quando nós estávamos indo, nós estávamos como quem sonha, o riso se ouviu na nossa boca e o cântico. Certa vez o Senhor Jesus ele chega e fala para os fariseus o seguinte, é complicado tentar ajudar vocês. Ele fala para os fariseus, ele diz assim, porque vocês estão igual aquelas crianças emburradas na praça, que vem alguém e fala uma lamentação, uma coisa triste, vocês não choram com as pessoas. E vem outras que contam coisas alegres e legais, vocês não riem. Fica difícil agradar. Por quê? Porque veio João Batista que não comia e não bebia, vocês falavam que ele tinha demônio. Eu venho, como e bebo com os pecadores, e vocês dizem que também tem demônio. Ou seja, o que vocês querem? Fica difícil até Deus agradar. Fala com a pessoa que está. Tem gente que é difícil agradar. Tem ou não tem, gente?
Então dá um sorriso para quem está ao seu lado, em nome de Jesus. Isso, sorriso bonito, sorriso certo, amém? Glória a Deus. Mas não é verdade? Então a gente tem que estar vigiando o tempo todo os nossos pensamentos, como eu falei hoje pela manhã, se eu não me engano, que nós precisamos focar os nossos pensamentos para coisas boas, coisas que nos trazem alegria. Como o próprio Jeremias disse, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você não vai ficar trazendo à memória aquilo que tira a tua esperança, aquilo que tira a tua fé. Isso vai trazer angústia para a tua vida, vai ou não vai? Né? Vai trazer tristeza, vai trazer sentimento de derrota, vai ficar angustiado, vai perder o foco, perde a criatividade, não desfruta nem daquilo que está ali naquele momento contigo. Então, os sonhos são maravilhosos para poder movimentar o nosso coração e a nossa mente na direção da realização desses sonhos. Amém? Então, por isso que o Senhor está sempre fazendo promessas boas para a nossa vida. Mas nós precisamos estar focando nessas promessas em nome de Jesus. Ali fala do cativeiro, da saída do cativeiro. Todos nós conhecemos aqui essa história que é muito importante. Eu quero lembrar aqui de como Deus fez a saída desse cativeiro. Quem Deus utilizou para tirar aquele povo que foi Moisés. Então, eu gostaria que nós nos ativéssemos hoje a isso aqui. Porque o Senhor Deus, Ele deseja fazer com que você realize os seus sonhos. Quem tem sonhos aí? Quem não tem sonhos aí? Levanta a mão. Todo mundo tem? Não tem sonho não, né? Quem tem sonho, levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E quem não tem e deseja um, Deus abençoa você com sonho também. Né? Glória a Deus. Então, presta bem atenção. A esperança demorada, ela enfraquece o coração. O que significa isso? Aquilo que você deseja, se demorar muito, acaba você perdendo a fé. Por isso, você não pode ficar, igual o pessoal fala, cozinhando galo. Né? Galo é uma praga para cozinhar, não é isso, gente? Né? Não dá. Não dá para você ficar, demorando muito para colocar alguma coisa em prática, demorando muito para poder organizar, para poder fazer. Se você ficar fazendo isso, não vai fazer. Eu costumo dizer que o teu trabalho, ele se estende, presta bem atenção, de acordo com o tempo que você dá para ele. Por isso, às vezes, na igreja, eu falo assim, vamos fazer determinada coisa dia tal. Pastor, igual a gente foi fazer o Adore Dança. Faltavam 2 meses para poder eles trabalharem em 4 músicas, isso aí demora quase um ano. Eu falei, não interessa, eu quero que vocês façam 2 meses. Chamei a Tayane, chamei fazer, mas aí a gente vai ter que ensaiar dia e noite. Eu falei, qual o problema? Amém? Quando você deseja algo realmente de todo o coração, a noite acaba virando o quê? Dia, né? Anteontem, o pastor Isam foi lá para a gravadora e chegou 4 horas da manhã em casa para poder trabalhar as músicas que estavam faltando, que foram gravadas lá, e no outro dia de manhã estava lá trabalhando novamente para fazer o evento de ontem. Qual o problema? Isso eu ensinei a ele. Amém? Quando der para descansar, descansa. Enquanto está dando peixe, meu filho, não pode voltar para a terra. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Fala com a pessoa, Deus não vai caminhar para você, não. E nem vai semear para você, não. Quem tem que semear, quem é? Levanta a mãozinha assim, ó. É a tua mãozinha, meu filho. Amém, amém? Quem vai regar? Levanta a mãozinha de novo. Ih, que legal. Quem vai colher? Opa, caramba, que bacana, o pessoal é bom mesmo. Amém? Quem está entendendo, diga amém? Então é importante eu entender isso. Os sonhos ele deseja realizar na minha vida e na sua, mas o trabalho é de quem? É nosso. Nós é que temos que trabalhar. E aí, o povo estava escravizado lá no Egito. Eles começam a sofrer na mão de Faraó, você conhece a história. E aí, o que Deus faz? Moisés sai lá da casa de Faraó, fugido, porque havia matado, escondido no Egito, um egípcio, para poder defender um irmão dele. E ele fica lá na casa de Jetro, né? Que era sacerdote de Midian, durante 40 anos no deserto. Casa, tem filhos, aí apacentando as ovelhas dos outros. Então, presta bem atenção, Moisés tinha no coração dele um desejo ardente. Olha só, de quê? De libertar o povo da escravidão, porque era o povo dele.
Porque quando Moisés nasceu, nós sabemos que ele foi colocado num cesto de junco, né? A mãe betumou aquilo tudo, ele tinha 3 meses de idade, ele colocou no rio, para que, né, visse onde ele fosse cair. Ele, por acaso, foi cair onde a filha de Faraó estava se banhando. E aí, Miriam, ela vendo, né, que a filha de Faraó pegou, ela foi lá e falou: olha só, tem uma, né, parece que é hebreu, tem uma mulher que pode amamentar. E aí Moisés foi entregue para a própria mãe, foi amamentado pela própria mãe, mas durante toda a fase da infância ele ficou com os hebreus. Então ele sabia as origens dele. Quem entendeu bem aqui? Sabia quem era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E sabia, inclusive, que Deus havia feito uma promessa que no tempo determinado ele ia enviar alguém para poder libertar o povo. Então isso estava no coração de Moisés. Quem entendeu bem aqui? Amém? E Moisés achou que poderia ajudar o povo, trazendo consciência para eles. Quando ele encontra 2 irmãos brigando, ele repreende um, ele tenta ajudar o outro, por isso comete aquele assassinato, aquela morte, para defender o povo, né? Mas o povo não estava preparado para poder sair, porque o povo ainda era escravo, ainda não tinha senso de justiça, consciência, aquela coisa toda. E Moisés acaba tendo que fugir de Faraó, porque Faraó soube da situação, falou: agora eu vou, né, vou pegar esse camarada, que esse camarada vai arrumar problema para mim. E aí Moisés foge e fica no deserto esses 40 anos. De repente ele olha a sarça ardente e está lá, ela queimando, e quando ele se vira para ver, quem fala através da sarça é o Senhor Deus, né? Chama Moisés, eis-me aqui, né? Só ele mesmo, porque se fosse eu ia sair correndo, não é? Ele está no deserto o tempo todo, ninguém fala nada, de repente aparece um fogo, o cara falando dentro do fogo. Mas Moisés era um homem mais firme. E aí ele estava lá, e aí Deus fala com ele: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Eu tenho visto como eles estão sendo tratados. Eles estão sendo tratados, né, com opressão, estão sofrendo. Então eu desci para livrar o meu povo. Até aí tudo bem. E aí Deus fala com ele: eu sou o Deus de Abraão, Isaac, né? Primeiro ele fala: sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu vou enviar, né? Vim para salvar o povo, e eu vou te enviar para poder você libertar o povo. Quando ele fala para Moisés: eu vou te enviar, a coisa começa a mudar, porque aí Moisés, ele 40 anos no deserto, pensando: calma aí, eu perdi até o tato de como é o Egito. Eu conheço o poderio do Egito, a capacidade bélica do Egito, uma nação poderosa, e que se essa nação tinha capacidade para escravizar 600 mil homens, foram que saíram de lá, fora mulheres e crianças, você imagina o poderio dessa nação. Quem entendeu bem aqui? Uma nação capaz de escravizar 600 mil homens, era uma nação muito poderosa, não é verdade? Quem entendeu bem aqui? E aí Moisés olha e fala: quem sou eu? O Senhor me enviar lá para Faraó, não vou ter condição de libertar esse povo, o poderio de Faraó é muito grande. E olha só, eu aqui sou um pastor de ovelha com um cajado na mão. Aí Deus fala: ó, eu vou te enviar e você vai, e vai dar certo. E você vai chegar para os anciãos e vai conversar com eles. Então Moisés, a primeira coisa que Moisés olhou foi a capacidade dele. Quem entendeu bem aqui? Amém? Fala com o irmão que está ao seu lado. E quando Deus promete algo para você, não caia no erro de olhar para a tua capacidade, que quem vai cumprir ele não é você. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém ou não amém? Amém? Quem é que tem uma promessa do Senhor na tua vida? Então é bom a gente pegar aí aquilo que a gente quer na palavra de Deus, porque aquilo que Ele prometeu está no teu coração. E aí, Deus continua e fala com ele: olha, você vai aos anciãos, chama os anciãos primeiro, e conversa com os anciãos. E fala com ele o seguinte: olha, Deus me enviou, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, para que nós fôssemos junto de Faraó e conversássemos com Faraó e falasse: Faraó, liberta o povo. Chega lá e fala: Faraó, liberta o povo. E aí Moisés fala assim: como é que os anciãos vão acreditar em mim? Como é que eles vão acreditar? Eu vou falar com eles, vão acreditar em mim. Aí Deus fala: tudo bem, vou fazer o seguinte, vou te dar um sinal. Pega o teu cajado, tá? Coloca no chão. Ele botou, tum. Aí virou uma cobra. Agora pega aí no rabo da cobra. Ele pegou, virou um cajado. Quem entendeu bem aqui? Moisés: opa, o negócio começou a melhorar, é ou não é? E agora, bota a tua mão aí né? Aí botou a mão. Tira a mão, tá leprosa, né? Toda a comida. Agora bota de novo.
Ficou boa? Show. Se eles não te ouvirem do mesmo jeito, você vai lá, você vai pegar um pouco d'água do Nilo, joga na terra, que eu vou transformar essa água em sangue. Aí Moisés vira para ele e fala assim: Senhor, tranquilinho, legal. Mas eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu não falo bem, sabe? Eu não sou eloquente. Eu não consigo falar. Eu nunca falei bem e agora que eu não vou falar mesmo. Então, né? Aí, o que Deus fala? Quem fez a boca do homem? Né? Quem colocou as palavras na boca do homem, não foi eu? Então, você vai que eu, né? Vou fazer isso. Aí Moisés, mais uma vez, fala com a pessoa que está saindo, insistente ele, né? Para não ir. Quem está entendendo bem aqui? E o que Deus fala? Né, para ele, fala o seguinte: pega Arão, né? Que Arão é eloquente, ele fala bem teu irmão, ele vai sair ao teu encontro, você coloca as palavras na boca dele para ele falar por você então. Aí Moisés, boa ideia essa. Mandar outro na minha frente, der ruim e está lá. É ou não é? Beleza. Aí Moisés vira para Deus e fala o seguinte: vamos fazer o seguinte, Senhor, envia outro. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente às vezes insiste em não ser abençoado por Deus. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém ou não amém? Fala com o irmão que está falando assim: às vezes você insiste em não ser abençoado por Deus. Então é muito importante a gente entender isso. A ponto de irritar Deus. A Bíblia diz que Deus ficou irado com Moisés. Moisés conseguiu tirar a paciência de Deus. Quantos de nós já não tirou a paciência de Deus? Me diz aí. Hein? Quem é que já tirou a paciência de Deus aqui? Eu já. Ainda bem que tirei a paciência dele, mas ele ficou irado não a ponto de me matar. Né? Mas aí Deus falou: tá bom, chega, basta, vai assim mesmo que está acabado. Quem entendeu aqui? Deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. A gente precisa entender uma coisa. Deus, ele quando faz a promessa a Abraão, ele diz justamente que o povo ia ficar cativo e depois o povo ia para uma terra que emanava leite e mel, que ele ia enviar um libertador. O libertador que ele escolheu foi Moisés. Ele chega para Moisés e fala a mesma coisa: eu vou conduzir o povo para uma terra larga. Está lá em Êxodo 2, terra larga, espaçosa e que emana leite e mel. Ou seja, o povo estava vivendo apertado em Gósen, né, que era um lugar que os egípcios haviam escolhido. Então aquele lugar era pequeno para tanta gente que estava ali. Deu para entender bem? E eles não tinham propriedade, não tinham nada, eram escravos não têm direito nem à própria vida. E Deus agora queria levá-los para uma terra que seria deles, propriedade deles, e uma terra que emanava leite e mel, uma terra próspera. Então, a primeira coisa que Deus faz quando Ele te faz uma promessa é mostrar que aonde Ele te envia, o sonho que Ele te deu, é um lugar que você vai se deleitar, você e sua família. Quem entendeu bem aqui? Amém ou não amém? Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Mas eu preciso gerar isso no meu coração, senão isso não vai acontecer. Os meus pensamentos têm que estar na direção da promessa que Deus me fez, para que isso gere sentimentos bons, senão eu não vou conseguir. Eu preciso visualizar aquilo que Deus deseja me dar. Presta bem atenção. Existem pessoas que fazem uma determinada confusão. Eu vou só dar uma moldada aqui rapidinho. Tem pessoas que têm, né, os sonhos que eu estou falando aqui são projetos, são propósitos. Amém? Né? São promessas que Deus te faz que vão se realizar na tua vida. Não é o sonho de você estar dormindo e sonhar, não. Quem entendeu bem aqui? Existe uma diferença aqui, né? Você sonhou com uma coisa, sei lá. Estou sonhando em fazer uma grande viagem. De repente a viagem vai partir para o outro lado, sei lá. A pessoa, né? Se você não... tem gente que tem então cuidado com essas viagens. Fala que cuidado com essas viagens. Mas o que eu estou dizendo para os irmãos, é claro, um dia todo mundo vai passar. Mas o que eu estou falando, desses sonhos que Deus coloca no seu coração, como nós lemos ali, quando nós voltamos para Sião, saímos de cativeiro, eram como que aqueles que sonham. Por quê? Sonhar acordado, ficar pensando de maneira consciente naquilo que Deus lhe prometeu, que é possível acontecer, não pela nossa força, mas pelo poder de Deus na nossa vida. Amém ou não amém? Amém? Mas para isso eu tenho que estar entusiasmado. Eu tenho que saber que o que Deus me prometeu tem que gerar no meu coração uma capacidade de eu me visualizar naquela terra que Ele me prometeu.
Isso não quer dizer que não vai passar por deserto, passar por luta, mas significa que aquilo que eu estou visualizando, que eu estou gerando no meu coração, que está me alegrando, vai alegrar também o coração de quem? De Deus. Amém? Em qualquer circunstância. E quando Moisés irrita Deus, que é importante a gente entender, ele traz essa irritação para Deus, é pelo fato, não pelo fato, queria que vocês entendessem bem aqui, as condições de Moisés são totalmente diferentes das nossas de hoje. Existia a lei para ele se guiar? Não, ele que escreveu a lei. Existia, por acaso, né, os salmos para ele se guiar? Não. Boa parte do salmo ele que escreveu. Nem a história de Jó, que também atribui a Moisés o livro de Jó. Quem entendeu bem aqui? Existia pelo menos no livro de Gênesis, que Moisés escreveu. Fala com o irmão que está ao seu lado aqui. Moisés foi o pioneiro em colocar os sonhos de Deus no meu e no teu coração. Aquele homem, eu quero que você entenda bem isso, era um homem como eu e você, que teve medo, que viu que as promessas que Deus havia feito aos filhos de Israel estavam dissipadas no seu coração, tinham acabado, tinham perdido a esperança. 40 anos no deserto fez com que ele dissipasse o quê? Toda a esperança de conseguir realmente libertar aquele povo. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Então, o que eu quero dizer para você é que Deus é especialista em fazer renascer sonho no nosso coração. Quem entendeu bem aqui? Talvez você possa estar pensando assim, mas passou tanto tempo, a minha condição hoje piorou, está difícil. Não! É aí que Deus quer mostrar o poder dele na tua vida. Porque senão não foi Deus, foi você. Essa é a diferença de quando nós trabalhamos, realizamos alguma coisa, para quando Deus realiza na nossa vida. O que Deus realiza na nossa vida é muito superior, infinitamente maior do que aquilo que a gente realiza. Então, o que eu gosto muito aqui é o seguinte, que Deus pega um homem que estava descrente, que olhava para a sua condição e não via a menor capacidade para poder nem sequer falar com o faraó, quanto mais libertar um povo. Um homem que viu que não tinha apoio nem do povo que ele ia libertar. Olha só, que quando pelo menos você tem alguém fazendo coro contigo, não é verdade? Mas ele estava absolutamente sozinho. Deus não precisa de ninguém para realizar seus sonhos, só você e Ele. Entendeu o que eu estou falando aqui? Amém ou não amém? Fala com a pessoa que está falando, para de ficar esperando realizar sonhos nos outros. É você e Deus e ponto. Porque Moisés não estava confiando no povo e não podia confiar mesmo não, porque aquele povo tentou voltar para trás várias vezes, inclusive apedrejá-lo. Essa é a diferença daquele que Deus realiza o sonho para aquele que Deus não realiza, porque ele passou a entender que ele só dependeria apenas de quem? De Deus. Porque ele tinha tentado uma vez libertar o povo com as suas mãos e deu errado. Quem entendeu bem aqui? Amém ou não amém? Você deve estar perguntando, pastor, então como é que eu realizo meus sonhos? Simples. Moisés se achava fraco, muitos de nós achamos e somos mesmo. Incapazes de enfrentar dificuldades, os problemas, obstáculos para conseguir chegar na Canaã que Deus nos prometeu. E realmente é uma verdade. Enfrentar o poderio do inimigo realmente é difícil, porque na realidade nós não lutamos com as armas do mundo, as nossas armas não são carnais. Quem entendeu bem aqui? Mas poderosas em Deus para desfazer as fortalezas. Que fortalezas são essas? Aquelas limitações que o diabo e o mundo cria na nossa mente que nos impedem de fazer a vontade de Deus e sermos vencedores. Que limitações são essas? A dúvida, como foi falado aqui. Amém? Ou seja, a avareza, você acha que guardando mais, você vai ter, e com Deus é diferente, aquele que dá e mais se lhe acrescenta. Quem tem a alma generosa prospera? Quem crê na palavra de Deus? Amém? Então, destruir essas fortalezas não é uma coisa fácil. Destruir a vaidade, por quê? O que impulsiona, vamos colocar assim, já falei outras vezes aqui, o mundo, né? O progresso no mundo, as escaladas, os degraus que as pessoas supostamente sobem no mundo, é a vaidade e a ganância. E a Bíblia diz que nós temos que copiar o nosso Senhor Jesus Cristo, que é manso e humilde. Então, eu não vou subir degrau com ganância nem com vaidade. Quem entendeu bem aqui? Tem que ser com um propósito estabelecido por Deus.
Um homem no deserto, sozinho, apacentando um rebanho que nem era dele. Olha só, quem entendeu bem aqui? E ele pega esse ser humano, ele faz ele, né, amigo dele. Ninguém teve mais revelação do que Moisés em toda a Bíblia. O próprio Deus diz que pelos profetas ele dá visões. Eu tenho muitas visões, hoje mesmo tive uma, né, estava falando com a Marite, e às vezes Deus dá a revelação da visão, às vezes ele não dá. Tem pessoas que confundem uma coisa, Deus dá uma visão e pode dar a revelação ou não. Deus deu o sonho para José e deu a revelação. Deus deu o sonho para Daniel e não deu a revelação. Ele teve que orar, pedir Deus enviar um anjo para poder revelar. Quem entendeu bem aqui? Amém ou não amém? Quem manda é Deus. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Deus, né, através de Eliseu, fez com que aquela viúva, a sunamita, tivesse um filho. O filho dela faleceu e Deus não revelou para Eliseu que o filho dela havia morrido. Porque tudo vem de quem? Agora Moisés não. Moisés, Deus não dava visão. Deus não dava sonho. Deus não revelava. Deus falava face a face, com clareza para ele. Quem entendeu bem aqui o que eu estou falando? Mas é preciso tempo com Deus. Né? É preciso o quê? Tempo com Deus. 40 anos no deserto. Fez com que Moisés se despisse de toda a vaidade. Se despisse de toda a arrogância, porque ele era um príncipe do Egito. O primeiro embate que ele tem com o egípcio, ele mata o egípcio. Depois Moisés era um homem de guerra. Depois ele teve um embate com os pastores que estavam atrapalhando o gado do sogro dele de se alimentar das ovelhas, e ele luta com todos os pastores, vence todos eles. Então Moisés confiava muito que ele era um cara atlético, forte, era mesmo. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Então ele confiava na capacidade, na estratégia, no conhecimento que ele tinha, tudo ele acreditava nele. 40 anos no deserto, sem participar de guerra, sem lutar, sem viver no palácio, sem comer do bom e do melhor. Imagina, ele tomava banho todo dia no Nilo, trocava as roupas reais, bonitinhas. Quem entendeu bem aqui? Filho da filha de Faraó. Aí agora, meses, de repente, no deserto, vivendo no meio das ovelhas, fedendo a ovelha. Quem entendeu bem aqui? Tem diferença ou não? Está no meio da ovelha, igual Davi, depois ir para o palácio, é uma coisa. Está no palácio, depois ficar no meio das ovelhas. Quem está entendendo a diferença aqui? Mas Moisés se despiu de toda a vaidade, toda a arrogância, todo eu, a ponto de lhe irritar a Deus, falando: Senhor, eu sou um porcaria, envia outro. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Mas o próprio Deus, quando ele chega perto do Senhor, que ele, antes de você chegar aqui, ainda tem uma coisa que você tem que tirar: as sandálias. Para chegar diante de Deus, tem que chegar sem nada. Fala com o irmão que está ao seu lado assim: você quer que Deus realize os sonhos na tua vida? Chega de mãos vazias e descalço. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Porque o poder é dele, é ele que opera em nós tanto querer quanto realizar. Quem acredita nisso aí, em nome de Jesus? Amém? Isso é profundo, irmão. Deus quer realizar grandes coisas na vida de cada um de seus filhos aqui. Mas é importante eu entender os tipos que Deus deixou na Bíblia, porque servem para mim e para você. Aquilo não está ali à toa, não. Como a missionária falou, aquilo mostra Cristo sim. O caráter que Deus desenvolveu em Moisés é o caráter de Cristo. E eu preciso ter esse caráter de humildade. Moisés agora não buscava fama, sucesso, não buscava mais nada, ele só queria fugir de problema. Fala com a pessoa: mas eu só queria fugir de problema. Quem entendeu? Estava fraquinho, gente. Quem não é? Amém? Quem já teve aí momentos muito frágeis aí? Levanta a mão aí, né? Não pode ninguém falar alguma coisa, você já está chorando, não é na verdade? Ah, meu Deus, misericórdia, ou não é? É nesse momento que Deus entra na tua vida e faz um milagre. Amém? Quando a gente pensa que não dá, aí Deus aparece e fala: agora eu vou fazer. Amém ou não amém? Então presta bem atenção, Moisés a todo custo tentou negar o chamado. Eu não quero, eu não vou realizar nem o meu sonho, nem o sonho de ninguém. Deixa eu aqui com as minhas ovelhas. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Quando Deus ele tem uma promessa na sua vida, tem gente que fala que
Deus vai cumprir a promessa na sua vida, independente de qualquer coisa. Não é bem assim. Mas algumas características Moisés não perdeu, por isso que eu quero falar com você. Moisés disse que não, uma, duas, na terceira ele irritou a Deus. E mesmo assim Deus não aceitou a negativa de Moisés. Quem entendeu bem aqui? Porque Moisés tinha duas características indispensáveis para o chamado do Senhor. Quem quer saber aí? Para Deus realizar o teu sonho na tua vida aí. Mesmo que você não queira, você bate o pé, não faço, não, nesse sonho não vai acontecer. Não tem jeito, Deus vai realizar na tua vida se você tiver essa característica. Primeiro passo, você tem que amar a Deus de todo o teu coração. Porque a promessa da palavra, porque todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu decreto em Cristo Jesus, que sou eu e você. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Se você amar a Deus mais do que todas as coisas, você pode nem enxergar o meio pelo qual Ele vai realizar os sonhos na tua vida, mas Ele vai realizar mesmo você não entendendo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? O segundo é a fidelidade. O próprio Deus declara quando se levantam contra Moisés, Arão, o próprio irmão, os dois irmãos, Arão e Miriam, ele é sacerdote, ele é profetisa, se levantam contra ele para o acusar, e a Bíblia diz que Deus aparece e fala, quem ousa falar contra meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Fala comigo, o amor a Deus, ao meu próximo, e a minha fidelidade vai determinar que Deus vai realizar os sonhos que colocou no meu coração. Quem crê nisso aí em nome de Jesus, amém? Então, às vezes, a gente procura um jeito, procura outro, mas a fórmula está aqui, está bem clara. Deus não aceitou a negativa de Moisés. Porque sabia que não é que ele não queria libertar o povo, não é que ele não queria servir a Deus, ele se sentia incapaz. Existe uma diferença muito grande. Amém ou não amém? Amém? Você pode se sentir incapaz, não tem problema, como Jeremias. Senhor, como é que eu posso ir? O Senhor não pode enviar outro, eu sou uma criança. Não importa, Deus levanta você e vai te abençoar e libertar muita gente através das suas mãos. Porque Deus não queria realizar o sonho de Moisés. Ele queria realizar o sonho de Abraão, de Isaac e Jacó, queria realizar o sonho daquele povo mesmo rebelde, e queria realizar o sonho do próprio coração dele, que era conduzir o povo para a terra prometida. Então Deus quer utilizar você, usar você, para realizar os seus sonhos, o da sua família e de todos aqueles que tocaram a tua vida. Quem crê nisso aí em nome de Jesus? Amém ou não amém? Quem crê no que eu estou falando aí em nome de Jesus? Fala comigo assim, não adianta, o diabo não pode impedir, quando os planos de Deus encontram no meu coração amor por Deus, pelo povo e fidelidade. É impossível Deus não realizar os planos dele na tua vida. Quem crê nisso aí que é verdade em nome de Jesus? Mensagem bem curta, mas objetiva. Para que Deus possa abençoar a tua vida. Não só hoje, mas sempre. E você ter o seu nome escrito, não só no livro da vida, mas na história aqui na terra. Hoje, sabe quem é Moisés? Eu e você. Eu não preciso mais ouvir Deus falar numa sarça ardente, porque Ele já tem falado no meu e no teu coração. Essa sarça é o Espírito Santo já falou tocando no nosso coração. Amém? Já está quem está sentindo o coração queimar pelo Senhor? É esse que Deus vai usar. Amém? Não olhe para as suas limitações, para a sua incapacidade, para o poderio do inimigo de Faraó, para os problemas, para os obstáculos. Olhe hoje somente para quem? Deus. Se você ama Deus de todo o coração, todas as coisas vão cooperar com você. Deus vai te usar para libertar a sua família. Deus vai utilizar para você libertar seus vizinhos. Deus vai usar você para poder libertar quem Ele enviar e muitos outros milhares de pessoas. Deus vai usar você para realizar o sonho de muita gente. Hoje à tarde eu recebi um WhatsApp lá do irmão, lá de Nova Aurora, uma menina que treina lá com a gente, né, no futebol, tem futebol, você sabe do trabalho que tem lá de futebol. E aí, né, não foi só um, foram vários que foram para outros times, e uma está jogando no Flamengo, não sei se vocês sabem, né? No time de base do Flamengo, hein? A Tamara está jogando no time do Flamengo. E quando foi hoje, ela mandou uma carta agradecendo a gente, porque ela foi convidada por uma rádio para dar entrevista, que ela foi muito bem
na seleção de sub-17 aqui do Rio. E sabe para quem que ela foi emprestada? Para o Barcelona. Lá de Nova Aurora, da Igreja Projeto de Deus. Então Deus pode usar você para realizar o sonho de muita gente. Quando Deus colocou no meu coração fazer aquela atividade, era para abençoar vidas. E Deus pode usar você para abençoar muitas vidas. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? É uma libertação para aquela menina, para a família dela e para muitos jovens que estão lá, que olha que vê que é possível. Quem entendeu o que eu estou falando aí em nome de Jesus? Mas a gente tem que amar as pessoas e amar, realizar o sonho na vida das pessoas. Teve um garoto lá, né, de Nova Aurora, do Ministério de Dança, né, que pediu para fazer um trabalho fora, a Tayane conhece ele, e ele tirou lá numa posição muito boa, convidaram ele para fazer um trabalho lá nos Estados Unidos. Ficamos sabendo ontem, presente que eu recebi no meu aniversário. Quem entendeu bem aqui? Então, Deus pode usar você para libertar pessoas que você nem imagina. Quantas pessoas, né? Deus nos usa para poder abençoar vidas, e Deus quer fazer isso com cada um de vocês. Quem crê nisso aí em nome de Jesus? Amém ou não amém? Amém? Olha, o Senhor está chamando você para realizar os seus sonhos e os sonhos da vida de muitos através de você. Não é só seus sonhos, não, é os sonhos da vida de muitos através de você. Isso é importante, porque se ficar só em mim, amém, já está bom demais, eu acho legal. Né? Já é bom, mas o que Deus quer muito mais do que isso. Através de Moisés, milhões de pessoas foram libertas e puderam sorrir quando entraram em Canaã. Foi fácil? Não, mas quem na história falou com Deus boca a boca? Quem na história ouviu Deus falar, ficava 40 dias sem comer, sem beber? Quem na história andou até os 120 anos de idade, conduzindo um povo, e a sandália não gastava, a roupa não gastava? Quem entendeu bem, com todo vigor? Quem na história da humanidade, quando o Senhor Jesus estava aqui, Deus permitiu que ele viesse, olha só, em pessoa, falar com Jesus Cristo, para mostrar que Deus estava com Cristo aqui naquele momento. Quem entendeu bem aqui? Gente, Deus pode usar você para fazer coisas grandes. Mas pastor, o tempo já passou. O tempo tinha passado para Moisés. Sabe quantos anos Moisés tinha quando Deus falou com ele? 80 anos. É possível. Amém? Amém ou não amém? Agora a chama tem que arder no coração. Você não pode ir contra a chama, tem que ir na direção da chama. Isso aí Moisés não fugiu. É isso que eu quero falar com você, mesmo que você se sinta fraco, mesmo que você se sinta às vezes impotente, incapaz. Se você tem amor no coração em agradar a Deus, Deus vai realizar os sonhos dele na tua vida e utilizar você também em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo, amém? Deus quer fazer através de você coisas maravilhosas. Glória a Deus. Maravilhosas. Eu não tenho dúvida, não. Eu creio nisso. Então, esses sonhos que Deus colocou no teu coração podem ser realizados. Talvez, existem sonhos que Deus vai revelar hoje para você. Não é verdade? Vai revelar hoje. Eu vou ser sincero com o irmão. Sempre quando tem uma nova etapa, gente, eu fico muito feliz com isso. Porque é uma oportunidade de eu ter, sabe, vida. Ter vida. A gente gosta de desafio, gosta de novas etapas, gosta de, sabe? E quando não tem, a gente inventa. Amém? É gostoso isso, traz vida para você. Ter um dia igual ao outro é ruim, eu não gosto. Então é importante que Deus, Ele dá criatividade para você a ponto de você, cada dia, ter uma novidade na tua vida. Cada dia você alimenta o seu sonho. Que Deus falou várias vezes para Moisés, Moisés é uma terra larga, espaçosa, que emana leite e mel. Vai e repete para o povo, e Deus, através da boca de Moisés, repetiu várias vezes isso para o povo, até gerar essa terra no coração do povo. O que Deus deseja para você é acender esse sonho no teu coração hoje. Amém ou não amém? Amém? Feche teus olhos nesse momento. E pense no chamado que Deus te fez. Pense nos sonhos que Deus colocou no teu coração para poder abençoar vidas, famílias.
Deus te levanta para abençoar famílias. A família de Moisés foi abençoada, mãe, irmãos, olha só, esposa, filho, todo mundo. E além disso, outras pessoas. Então Deus deseja salvar toda a tua família através de você. Que qual é a palavra? Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa, é promessa, então você pode se debruçar nessa promessa. Jesus disse que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida abundante. Então você tem direito a essa vida abundante, suficiência em todos os níveis, como falei pela manhã. Amém? Então ele quer te conduzir a isso. Existem pessoas que estão cativas aí fora, aprisionadas por problemas terríveis pelo diabo. E você pode ser essa pessoa que Deus usa para libertar essas pessoas. Amém? Deus quer enviar você hoje em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, acende hoje esse sonho no coração do teu povo. O teu propósito, Senhor, o Senhor Deus desceu e enviou Moisés, o Senhor Jesus veio e nos enviou. E colocou esse sonho no nosso coração. Então, Pai, em nome de Jesus, que essa chama acesa venha arder em cada coração hoje. Que é o teu Espírito, antes estava fora, hoje está dentro de cada um de nós. Que possamos tirar as sandálias, meu Deus, meu Pai, da arrogância, da vaidade, e aceitar, meu Deus, o teu chamado na nossa vida, para libertar o povo. Porque o Senhor Jesus, ele pegou Pedro. Pedro havia negado, havia fugido, havia voltado para a vida anterior dele, que era pescar. Mas interessante que Jesus passou por cima de tudo isso, chamou Pedro e falou: apacenta minhas ovelhas. Mas como é que eu vou pegar alguém que me negou 3 vezes? Alguém que fugiu, se escondeu e voltou para a vida antiga de pescador? Sabe por que Jesus fez isso? Porque ele fez uma pergunta para Pedro. Lembra quando eu falei que Deus vai realizar o sonho dele na tua vida, independente da fraqueza, das limitações? Porque ele faz uma pergunta para Pedro: Pedro, tu me ama mais do que esse? O que Pedro fala? Sim, Senhor, eu te amo. O que você precisa para Deus realizar o sonho dele na tua vida, na vida de multidões, é o amor que tem que ter no coração por Deus. E aí Deus vai resgatar você em qualquer situação. Amém? Pai, abençoa o coração e a mente do teu povo. Traz para eles hoje, Senhor, o reavivamento dos sonhos que o Senhor tem para a vida deles. O teu chamado, faz esse fogo arder no coração, meu Deus, que é o teu Santo Espírito, Pai. Multidões precisam ser libertas, sair do cativeiro e serem conduzidas para Canaã celestial. E aqui está um povo escolhido por Ti, ó Deus. Abençoa teus filhos, Senhor. E alegra-nos, Senhor, como aqueles que sonham. Mais uma vez eu peço a Ti, em nome do Senhor Jesus.